Estou de volta hoje para falar sobre o olhar do outro. O que isso significa, afinal, né? O que é esse olhar? Na verdade, ao falar do olhar do outro, eu estou falando daquilo que nos constitui, ou constitui uma parte importante do nosso eu. O outro, o olhar, o interesse, a atenção do outro. Na verdade, não existiria o nosso eu sem esse olhar, sem essa parte subjetiva que nos chega do outro. O psicanalista francês Jacques Lacan falou bastante sobre essa questão, né, do olhar do outro. Ele tem uma frase que é muito importante dentro da sua teoria, que é a ideia, ele diz que o eu é um outro. Na verdade, o eu se constitui, segundo a sua visão, a partir daquilo que ele chama de intersubjetividade. Ou seja, a nossa subjetividade é construída pela subjetividade dos outros. É constituída por aquilo que nos cerca, que nos chega de uma maneira silenciosa, sutil, mas que forma, né, uma parte importante do nosso eu. E aí, quando eu falo desse olhar, na verdade eu estou falando de algo muito complexo. Não é algo fácil de ser definido. O olhar do outro é aquilo que o outro sente quando um filho, por exemplo, nasce. Se o outro recebe, se o outro quer, ama, ou o oposto disso, se o outro rejeita, se o outro está desinteressado. O olhar é exatamente esse sinal de abertura para o mundo externo. É a partir do olhar do outro que a criança fica excitada ao ponto de sair do seu próprio corpo. Eu sempre explico aos meus alunos que é por isso que quando nós falamos da mãe, a mãe, na verdade, mais do que um corpo, ela é, na verdade, um conjunto de estímulos que vão dar condição da criança se exteriorizar, se projetar. É a partir do olhar amoroso, interessado da mãe, que a criança se animará, ficará propensa a se projetar no mundo externo, a ganhar a exterioridade. Vejam, né, que por isso o olhar do outro é esse olhar constituinte, é esse olhar que me forma, aquilo que dá base para inicialmente eu sentir o meu próprio eu. Vejam, né, que o olhar do outro é a delimitação também do que eu sou. É aquilo que coloca limites, né, na minha existência particular diante de outros indivíduos que têm um peso emocional, que têm um peso afetivo na minha formação. Daí, então, entender que não há como se constituir como sujeito sem o olhar do outro. Agora, existe um lado também negativo. É o olhar do outro no sentido de uma moral extrema, de um olhar, né, que leva a criança a nascer sob julgo, sob um domínio, um controle, né, cruel. Aí vejam como tudo é complexo, né? Por que algumas pessoas têm embotamento emocional? Por que algumas pessoas não conseguem, parece que, se desenvolver normalmente na vida, desenvolver algumas das suas aptidões, de suas qualidades? Muitas vezes, esse indivíduo sofreu um processo, né, que pode ser pensado como intrusividade. O outro colocou um olhar muito pesado, muito negativo sobre aquele eu que estava se formando.
É aquele pai que diz: você é um fraco, você nunca vai ser grande coisa, você nunca vai vencer na vida. E acreditem que eu não estou inventando essas falas, eu já ouvi dos meus pacientes pais estúpidos, insensíveis, que conseguiram dizer essas besteiras para os seus filhos. Tiveram coragem, né, de dizer essas besteiras. Uma mãe que talvez, né, fragilize para dominar. Você não pode viver sem a minha ajuda. Você não pode viver sem sua mamãe. Tudo isso faz parte desse olhar. Tudo isso faz parte daquilo que externamente me toca de forma emocional. E é exatamente a partir desse olhar, o olhar de amor, o olhar de rejeição, o olhar de aprovação, que eu vou formar o meu eu. Por isso, a minha normalidade vai depender muito deste olhar, vai depender muito de como eu fui interpretado, de como eu fui sentido pelo outro. Se o outro queria, né, a minha presença ou não. Se o outro me recepcionou emocionalmente de uma forma adequada ou não. Então entendam que quando o indivíduo vai buscar a ajuda de um psicanalista, ele vai muitas vezes buscar parte da sua história, parte da sua memória, que vai lhe mostrar como é que ele foi constituído, como é que o olhar deste outro, ou desses outros significativos, né, o formaram. Quantas vezes, dentro do tratamento psicanalítico, o indivíduo vai ter que superar o olhar negativo do outro. Ele vai perceber que a autossabotagem que ele produz no seu eu tem a ver com esse olhar internalizado do outro. Ele muitas vezes não gosta dele porque ele foi visto de uma forma negativa, né, pela sua mãe, pelo seu pai. Eu lembro de um pai que, de uma forma estúpida também, disse para a filha: você está muito gorda. Você não sabe que mulher gorda não se casa? Vejam, né, que coisa desastrosa. Eu não precisaria nem dizer que essa menina se tornou, na vida adulta, uma anoréxica, uma pessoa que tinha grandes dificuldades alimentares. E é lógico que a dificuldade não era propriamente alimentar, mas psíquica. E isso tinha a ver exatamente com esse olhar que lhe tocou. Esse olhar negativo, esse olhar que acabou por colocar a sua autoimagem, a sua autoestima, né, para baixo. Então entendam bem que quando eu digo que o olhar do outro pode ser positivo ou negativo, tem muito a ver com a subjetividade do outro. Uma pessoa cruel, uma pessoa neurótica, infelizmente, ela terá um olhar neurótico. Ela vai perceber tudo com tom cinza. Ela vai negativar tudo aquilo que está ao redor dela. Isso significa que ela olhará também para uma filha, para um filho, dessa maneira negativa, né? Eu lembro de uma outra paciente que me dizia que a sua mãe dizia claramente, diretamente, que não gostava, né, dela porque ela nasceu mulher. Ela esperava, né, um menininho e ela nasceu mulher. E mulheres são fracas. Vejam, né, que também esse tipo de olhar, de viés, fez com que essa pessoa se constituísse a partir de uma enorme inferioridade. Notem, né, como o outro pode ser o nosso inferno, como o olhar do outro pode nos desestruturar, pode questionar, né, o nosso amor próprio. E muitas vezes, durante o tratamento psicanalítico, vai ficar mais evidente essas coisas que ocorrem de uma forma tão ruim, tão negativa,
na subjetividade, né, informação. Em um outro momento eu vou voltar a falar sobre o tema, vou me estender um pouco mais. Hoje, para não aborrecê-los, é o suficiente. Muito obrigado, né, por tudo. Espero que vocês curtam o canal, compartilhem, façam inscrição, se não se inscreveram ainda, façam a inscrição e convidem outras pessoas, né? A minha assessoria vive dizendo isso, né? Ou seja, convidem outras pessoas para se inscreverem no canal. O canal está crescendo, nós estamos tendo bastante sucesso exatamente por causa do nosso projeto, que é oferecer a você e a pessoas interessadas aulas gratuitas sobre psicanálise, filosofia e outras disciplinas humanas. Um grande abraço e até a próxima vez.